princípio e fim, aquele que me ama, aquele que me cuida, aquele que me guarda, me protege. De ti eu sou o que sou, de ti dependo. Nós precisamos aprender a adorar a Deus em todo tempo. Adorar porque Ele é, bendizê-lo, louvá-lo pelas coisas que Ele faz, pelo que Ele fez, e graças a Deus por algumas que Ele não fez. Não é verdade? Bendizer ao Senhor deve ser a nossa missão em todo tempo. Bendizer ao Senhor deve ser a nossa alegria em todo tempo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, Senhor da nossa vida dessa noite. Nós damos honras ao Senhor Jesus Cristo por nos reunir nesse lugar nessa noite. Bendizemos a Deus pela vida da liderança desta igreja, do pastor, do anjo dessa casa, o bispo Ivo Mariano, a liderança do departamento de juventude, ao pastor Douglas pelo convite, pela confiança. Deus o abençoe. Você pode se assentar. Eu não vou tomar muito seu tempo nessa noite, mas eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, das minhas filhas que estão comigo. É sempre bom tê-las por perto, não é? E eu queria fazer um convite especial para você. Sábado que vem minha esposa vai estar lançando o segundo Inspirações para o Ser Dia. Quem já viu o primeiro? Quem já foi abençoado pelo primeiro, levanta a mão. Amém. Nós tivemos um time de peso bem local, né? Bem Cogic no primeiro livro. E o segundo livro vem com um time diferente, com pastoras de fora, psicólogas de Belo Horizonte, de Maringá, do Chile, de outras cidades, Campinas. E vai ser no próximo sábado, dia 16, no Hotel Trip Paulista, na rua Radoc Lobo 295, às 14 horas da tarde. Se você puder dar um pulo lá para celebrar com a gente esse segundo livro, que já tem terceiro engatilhado, já tem quarto, um monte de mulher que está sendo usada por Deus para compartilhar inspirações. E nós celebramos a Deus pela vida da missionária Band, que foi encorajada por Deus para encorajar outras pessoas nesse projeto e abraçou a causa. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Pela fé, abre a sua Bíblia, deixa ela aberta, depois a gente fala onde, tá bom? Abre a Bíblia, beleza? A gente tem diante da gente um tema, que é o tema da nossa igreja, não é? Em um mundo em constantes mudanças, que nós mantenhamos a nossa fé. Que tipo de fé? Imutável. E eu acho que o tema fé talvez seja um dos mais necessários de serem expostos nos nossos dias, especialmente porque a apostasia não é algo que nasceu ontem. A falta de fé, a dúvida ou o medo também não nasceram ontem. São espíritos antigos que lidam com o ser humano, que atacam a humanidade constantemente, e numa fase transitória, especialmente na juventude, os ataques são intensificados, e o medo ou o desejo de simplesmente se posicionar contra a sua confissão pode ser aparente. Mas eu gostaria de usar como tema o texto que está registrado em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 23. Vamos ler o 22 e o 23, que dizem assim: cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Diga: fiel é o que prometeu. Quando a gente pensa em mudanças, nós precisamos pensar que a fé que recebemos de Deus, ela é uma fé que precisa ser ativa, ela não pode ser passiva. Um mundo que é de constante mudanças exige que a nossa fé seja ativa, enquanto talvez o seu mundo particular talvez não tenha mudança nenhuma. A sua fé vai precisar ser daquelas que trazem a mudança necessária. E ao olhar para a palavra de Deus, depois eu quero que você abra em Judas e mantenha aberto a carta de Judas, e nós vamos ler alguns versículos lá. Nós não temos como falar de fé nos nossos dias sem falar de comportamento.
ou sem falar da atitude que se requer para que a sua vida seja de acordo com a sua fé. À medida em que a gente recebe a Jesus como Senhor da nossa vida, essa recepção não acontece simplesmente sem algumas demandas da parte dele para conosco, e por outro lado, essa confissão exige de nós um posicionamento, uma atitude que não acontece só na hora da confissão, mas que deve ser contínua, especialmente pelas transições que vivemos e no mundo em que nós vivemos. Então, se o mundo está em constante mudança, a fé não pode mudar, a fé deve ser a mesma. E se o mundo seu não tem mudança nenhuma, está simplesmente parado, estagnado, é aí que a sua fé não pode ser passiva. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus como fonte de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, e nós precisamos entender que a fé requer de nós uma atividade constante, uma atividade na qual, por mais que pareça ser passiva, por exemplo, esperar em Deus ou confiar em Deus, ela exige que nós nos posicionemos de forma passiva num Deus que age quando nós cremos nele. Se você entender aí que está escrito em Judas, no versículo 3, Judas ele começa a fazer, ele escreve essa carta, e ele fala sobre a necessidade de um posicionamento para se defender a fé, que o apóstolo Paulo diz que é o escudo. Olha o que ele diz: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, passividade não é uma atitude bem-vinda no reino de Deus. Vai haver a necessidade de crer de forma ativa, e vai haver a necessidade de agir para defender a sua fé enquanto você se declara um crente. Não somente um crente, mas um discípulo de Jesus, porque tem um discípulo que não crê, que não vai ter eficácia. Por outro lado, você tem um Satanás que crê e até treme, só que não é discípulo de Cristo. Ou seja, a nossa vida nesse mundo, enquanto nesse mundo, vai depender da manifestação e da atividade contínua da nossa fé, e do entendimento de que o nosso inimigo trabalha o tempo todo para eliminar o efeito da fé que uma vez foi ativada em nós. Ou seja, o dia que você entrou na igreja pela primeira vez, antes de você levantar a mão quando um pregador fez o apelo para você aceitar Jesus, antes desse movimento, a graça de Deus já havia se manifestado no ambiente para gerar em você a fé necessária para você acessar o reino de Deus. Então você saiu do seu lugar, levantou a sua mão e confessou. A palavra confissão é a que te prende nessa noite. Nós confessamos porque alguém nos trouxe uma palavra e nós cremos na palavra e confessamos Jesus como Senhor da nossa vida. A gente usa muita terminologia, aceitar Jesus, não é verdade? Quantos aqui aceitam Jesus? Todo mundo aceita Jesus. Quem não quer alguém que morre por você? Quem não quer alguém que cura o cego, que levanta quem morreu? Quem não quer alguém que sustenta uma viúva? Quem não quer alguém que faz o bem para o pobre necessitado? Todo mundo, especialmente nos dias em que vivemos nesse mundo, todo mundo quer um Salvador. Mas nem todo mundo está afim de um Senhor. Ou seja, sustentar a confissão vai muito além dos momentos nos quais você precisa de um Salvador. Quando você não estiver precisando da salvação que Ele oferece, você ainda quer o senhorio dele? É o que vai fazer a diferença quando o ambiente na sua vida não disser para você que há necessidade de um Salvador. Por vezes eu me questionei, e eu vou abrir meu questionamento para você. A gente vem à igreja e as pessoas pregam o Evangelho para a gente, ou pregam o Evangelho para a gente na rua, e a gente fala do Jesus que veio salvar o que estava perdido. E eu leio o Evangelho e eu vejo um Jesus passando e a multidão preocupada em receber alguma coisa dele, que seja o McFish depois da pregação, pão com peixe, que ele oferecia. Vocês estão aqui só por causa do McFish. É a única razão que vocês estão aqui, o pão que eu vou dar depois da pregação.
Mas quando ele curava alguém que estava enfermo há muito tempo, quando ele curava uma mulher que atravessou uma multidão, mesmo socialmente e religiosamente impedida de fazê-lo, as palavras que saem da boca de Jesus para aquela mulher são: vai, a tua fé te salvou. E eu não vejo Jesus fazendo um apelo. Quem quer me receber nessa tarde? Eu não vejo Jesus pregando. É estranho o que eu vou falar, mas eu não vejo Jesus pregando o Evangelho quando alguém só toca nas vestes dele e ele fala: você foi salvo nesse momento. Vai em frente, pastor. É claro que há uma discussão mais profunda e teológica sobre a questão da salvação naquele contexto, mas eu não vejo Jesus fazendo o apelo. Ele simplesmente diz: vai que você foi salva. Peraí, o que fez aquela mulher ser salva? Ela confessou na atitude: eu não posso atravessar essa multidão, eu não posso encostar em ninguém, é o que me dizem, mas se eu tão somente tocar nas orlas das suas vestes, eu ficarei sarada. E no instante que ela fez, ela declarou o poderio de Jesus, não com palavras que ela disse para si mesma, mas com a atitude de ir contra o sistema antagônico a quem estava enfermo na sua situação. Se fosse você naqueles dias, você poderia até mesmo dizer: ah, se eu tocar nele eu fico curado, mas essa multidão aí não vai deixar, melhor ficar na minha. Quantas vezes você não avançou 1 milímetro sequer, porque você sabia que Deus podia, mas a sua parte você deixou para os anjos. Você sabia que Deus podia, mas você não quis fazer um esforço, porque afinal de contas Deus é Deus de milagres, e Ele vai... Irmão, desculpa te falar, você não pode ser passivo. A fé não é passiva. A fé diz que tudo é possível a quem crê, é possível, mas se você agir. Mas pastor, se eu agir, não é Deus fazendo. Peraí. Abraão, eu vou te dar um filho, beleza. Abraão, eu vou te dar um filho, beleza. Tô ficando velho, a patroa também. Mas vai lá e faz amor com ela, senão o neném não vem. É verdade. O filho é do milagre, mas Deus não disse assim: eu vou gerar o menino. O menino que ele gerou se chama Jesus, não se chama Isaac. Isaac tem que vir de Abraão. Ou seja, há necessidade de um posicionamento daquele que crê. De outra forma, a sua fé é passiva. E a fé passiva não gera, porque eu preciso crer no que ele disse e agir de acordo com a palavra que eu ouvi. E é justamente isso, contra isso, que Judas está alertando a igreja. Porque ele está falando sobre o espírito que entrou na igreja, sobre os mestres que estavam ensinando como as pessoas deveriam viver o seu próprio evangelho, a sua própria vontade, e apostatarem da fé verdadeira. Mas ele diz aqui, no finalzinho desse primeiro versículo que lemos, o versículo 3, ele escreve: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência. Isso quer dizer, ele foi cauteloso sobre o que ele tinha que escrever, acerca da comum salvação. Aquilo que é comum nos coloca a todos no mesmo patamar. Ouça bem o que eu estou dizendo. A comum salvação não tem uma ala VIP. Essa galera aqui não está na ala VIP da salvação. O terninho e a gravata e o título pastor, superintendente, bispo, apóstolo, semideus, vice-Jesus, quarta pessoa da Trindade, ninguém tem VIP acesso. Ou o acesso é VIP para todo mundo, ou ninguém é VIP no acesso. É assim que funciona com Deus. A comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Talvez a sua versão diga que de uma vez por todas. Quem tem essa versão aí? Se você abrir Judas 3, me diga. Está escrito na sua Bíblia aí que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Isso quer dizer, é aquela fé que a gente recebe que não tem substituta. E que não tem uma versão 2.0, 3.0, 4.0. A fé 1.0 é a mesma e tem a mesma eficácia desde o seu princípio. Que tem origem onde? Na palavra de Deus. E começa onde a palavra de Deus? Alguém me diz. No princípio? Beleza, mas que princípio? No princípio para quem? Para o homem, não para Deus, porque ele é.
Então o que é Gênesis para você, ó, já é Apocalipse para Deus faz muito tempo. Gênesis, genética, início, princípio, para mim, porque eu sou finito. Mas para Deus que não é, Ele começa o Gênesis do ponto da existência em que Ele quer. É começo para mim, mas para Ele já rola faz tempo. Porque a Bíblia diz que antes da fundação do mundo, todas as obras de Deus já estavam prontas. Aí o irmão Judas diz isso aqui: vocês devem batalhar pela fé que de uma vez por todas, ou seja, foi resolvida no instante em que foi oferecida. Ela é única, inalterável, intransferível, inabalável. É a mesma fé que funciona para todos de igual modo, cada um na sua própria medida. Ou seja, eu preciso, o apóstolo Paulo escreveu não sei que carta, ele diz assim: irmãos, eu não quero que todos vocês sejam mestres, mas eu preciso que vocês entendam da seguinte forma: vocês devem saber, de acordo com a medida de fé que Deus repartiu com cada um. Meu Deus. Ou seja, a minha medida de fé resolve a minha caminhada. Eu não preciso me preocupar com a sua medida de fé para viver a minha caminhada com Cristo, porque o que eu recebi e o que eu recebo, pelo que eu entendo da palavra, é o suficiente para fazer o que comigo? O que está no finalzinho de Judas. Depois a gente chega lá. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, essa batalha significa que Deus exige de mim um posicionamento constante, porque todo ambiente mundano vai ser um ambiente propício ao antagonismo à fé que eu confessei. Qualquer lugar. Infelizmente, até a igreja é um ambiente espiritual cheio de crentes e cheio de descrentes. Vai em frente. Você encontra milagres acontecendo no meio da rua, talvez numa boate, e até em lugares que você fala que Jesus não entra. E a igreja ainda fica dizendo: cadê o Deus do milagre? Cadê o Deus de milagres? Cadê o Deus? Cadê? Por quê? Porque o ambiente ele precisa ser propício para a manifestação dos resultados da fé. Verso 4, porque, olha só, verso 4. Ele diz que é necessário, no 3, batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Mas no 4 ele diz a razão de batalhar: porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Entenda que Judas está dizendo que não crer não simplesmente resolve a sua vida assim: não vou ver o milagre. Não crer te coloca na posição de destruição. Meu Deus. Vocês não estão comigo? Vai em frente. Pastor. Vai lá, pregando essa palavra. O risco de não crer não é só não receber o milagre. O maior risco de não crer pela cura da dor de cabeça ou qualquer enfermidade te coloca no mesmo risco de perder a eternidade. Meu Deus. Porque se tu não pode crer que Deus pode curar a dor de cabeça que está aí há 3 semanas, como é que Ele pode te colocar no céu quando Jesus morreu há 2 mil anos, você não viu e não estava lá? Ele disse que vai voltar, tu também não tem certeza. Como é que é possível crer no impossível? Como é que é possível crer no invisível, no inaudível, se a dor de cabeça ainda me faz duvidar? Essa mesma dúvida te coloca no inferno. Meu Deus. Ai. É o que eu entendo de fé hoje. Prega, pastor. Ou eu creio, ou eu duvido. Não existe o não creio. Olha aí. Eu creio ou duvido. E infelizmente o muro não é de Deus. Não. Eu creio. O muro é do lado de lá. Por mais que o muro é no meio. Não, o muro não é no meio. Porque Deus não gosta de morro. Ou seja, Ele prefere você do outro lado do que em cima do muro. Seja frio.
ou seja quente, mas morno, eu não te suporto e preciso te vomitar da minha boca. A dúvida nos coloca nessa condição de Deus pode, mas será? Olha aí, pastor. Deus pode, mas talvez. Deus pode, não sei não. Olha Judas lembrando. Eu lembro vocês que vocês já sabem disso, que havendo o Senhor salva um povo. Está falando do povo de Israel. Havendo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Ele tira quem crê e posiciona para a promessa, e quem não recebe a promessa por não crer é destruído. Ou seja, é impossível colocar na mesma gangue quem crê e quem não crê. Para Deus é assim: quem não crê tem que ser destruído. Não serve, não funciona. Porque como é possível andar na dimensão do reino de Deus, na dimensão das coisas espirituais, se eu não consigo crer na mesma dimensão, sendo introduzido ao reino por um milagre? Você conversa com qualquer pessoa que não nasceu num berço evangélico, e ela vai dizer para você: o dia que eu aceitei Jesus foi um dia caótico. O último lugar onde eu queria estar era a igreja. A última coisa que eu ia fazer naquele dia era falar com Deus. A última coisa que podia acontecer comigo era ser crente naquele dia. Conversa com quem aceitou Jesus no meio do percurso. E eles vão dizer para você como aconteceu o milagre da salvação. Eu estava a caminho do suicídio e alguém me levou para a igreja. Eu estava a caminho da destruição, da prostituição, do uso e abuso das drogas, quando alguém entrou na minha vida e me ofereceu um folheto, ou alguém disse para mim: não faça isso com a sua vida, porque a sua vida tem valor. A graça se manifestou no coração poluído pela destruição, e Deus colocou a pessoa nos trilhos. A pergunta que eu faço é: o que a gente faz com a geração que nasceu no deserto? Prega! Meu Deus, Esse é o nosso problema hoje na igreja. O que a gente faz com a geração que nasceu no deserto? Enquanto está rolando a roupa está crescendo no corpo, a água aparece de repente, tem a nuvem para proteger durante o dia, tem o fogo para proteger durante a noite, para a gente não morrer congelado. Quem nasceu nesse processo? Os de berço evangélico, Deus tem misericórdia de nós. Porque a gente é familiarizado com a fé. É tudo normal, não é assim mesmo. Aqui é assim, nasci, era assim, faz 10 anos que é assim, faz 20 anos que é assim. Eu tinha 12 anos e já acontecia isso. Pergunta aí para a irmã Jéssica, para o irmão Tiago, quem é do berço aí? O Grau? Não é Grau, vocês sabem que não é Grau, mas eu gosto de zoar. Meu amigo ali. Quem é de berço aí, levanta a mão. Deus tem misericórdia. Você não acredita junto comigo que é tenso ser de berço? Prega, pastor. Porque tem hora que a gente crê demais, e tem outra que a gente fala: mas peraí, eu tô a vida inteira na igreja e não vi nada acontecer. Tô a vida inteira na igreja, só promessa, 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 e até agora Jesus não fez. Tô a vida inteira na igreja. Pastor Enéas! Então são os desafios que a gente enfrenta. A irmã Jéssica falou: tem que aceitar Jesus. Não foi isso que você falou aí? E vocês sabem, eu estou de mudança agora. Eu estou saindo, vou morar em Campinas a partir de janeiro. E uma coisa que aconteceu comigo, que marca a minha vida em Itapira, foi o grupo com quem eu iniciei a Cogic Vida. Um grupo de nascidos na igreja. E um dia eu estou pregando num grupinho, numa escolinha de música com 7, 8, 9. Falei: quantos de vocês já receberam Jesus ou confessaram Jesus como Senhor da sua vida? Todo mundo olhando com cara de epa. Como assim, pastor? A gente nasceu na igreja. Foi a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz foi: quando você confessou o senhorio dele? Filho de peixe, peixinho é? Verdade. Mas filho de crente? Crentinho é sim, até no inferno. Você vai ser crentinho até lá. Se Jesus não for Senhor da sua vida, a condenação está aí. E aí eu precisei fazer com que o pessoal entendesse a real, confessasse Jesus e nascesse de novo, depois de 20 anos de igreja, 25 anos de igreja e 30 anos de batizado. Meu Deus. Ué, não era crente? Não era crente. Ou era crente, mas não era discípulo. É a mesma história de Jesus conversando com Pedro e falando: Pedro, deixa eu te alertar, Satanás está tentando se andar com você como se faz com trigo. Mas, olha, eu roguei por você. Eu orei por você. Meu Deus. Olha, essas palavras saindo da boca de um pastor é legal, mas saindo da boca de Jesus: eu orei por você. Eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando
confirma aos teus irmãos. Ele está falando com Pedro, que já anda com ele há 2, 3 anos, mas que ainda não é crente o suficiente, e ele só seria o crente depois que o mestre fosse embora. Olha. Era necessário que Jesus fosse embora, para que aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo pudesse fazer uma obra perfeita em Pedro, pudesse dar a ele o dom do Espírito Santo, para que um dia ele então se levantasse e dissesse assim: irmãos, Deus, o que vocês estão vendo acontecer aqui não é resultado de vinho, não é resultado de mosto, mas é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, em Joel 2:28, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E ele não para aí, ele discorre sobre a história de Abraão, ele fala sobre Moisés, ele prega um capítulo inteiro, aí ele fala: quem quer aceitar Jesus? Ei, meu Deus. Procura na sua Bíblia. Prega. Quem quer aceitar Jesus? Se foi o convite de Pedro. Os irmãos teólogos me ajudam. Foi essa a pergunta. Não. Deus fiel. Pedro viu 3.000 almas se arrependendo, se mudando de rumo. É outra história. Porque uma coisa é o crentinho nascido no berço evangélico. Outra coisa, você que não nasceu no berço, mas está aqui há 20 anos, para você serve também que está no meio, está pegando com fulaninho. Não, para você também que está 20 anos aqui dentro vivendo a mesma vida. Que toda vez que alguém prega uma mensagem impactante que dilacera você em seus pecados, você chora e vem para o altar e fala: me perdoa, eu fiz de novo. E você volta para o seu lugar, mas 2 semanas você volta, na outra 3ª semana você volta, na 4ª você volta, você tem um pequeno problema. Você sabe bem pedir perdão, mas você não conseguiu se arrepender. Eu posso pedir perdão quantas vezes eu quiser, e Deus vai olhar para mim e falar: eu estou olhando para o meu filho na cruz, você está perdoado. Mas que tal você se converter e quando você voltar aqui, você falar de outros assuntos? Talvez da sua omissão, talvez da sua fé passiva, mas não de estar enveredando o mesmo caminho continuamente. Porque chorar no altar e voltar a fazer as mesmas coisas não dá pra gente um certificado de que a gente venceu. Porque a gente se arrependeu. Não, a gente está no mesmo caminho. É triste. O Espírito Santo em nós nos permite ficar triste quando a gente peca. Mas a gente pega de novo na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. Significa que eu estou no mesmo caminho. Eu não consigo sair do altar depois de chorar muito e escolher uma gangue diferente. Meu Deus. Talvez seja a razão de você não querer algumas mudanças no seu mundo. Vai em frente, pastor. O mundo está em constante mudança, mas eu tenho domínio sobre o mundo que se chama meu. Eu escolho com quem eu ando, eu escolho o que eu penso, os filmes que eu assisto, as pessoas com quem eu converso, para quem eu ligo, em que grupo do Zap eu estou. Eu tenho que ter autonomia para tomar decisões. E se as minhas decisões não são tomadas com base na minha confissão, eu estou mentindo todo domingo. Eu continuo frequentando a igreja, eu faço cara de crente, quando a palavra vem e bate eu choro e falo: que palavra poderosa. Mas irmão, se ela não mudou a sua vida, não mudou o seu rumo, ou ela deixou o seu poder, ou você não deu acesso para que ela mude o que deve ser mudado na sua vida. Então falar que palavra poderosa, mas que não te muda, peraí, quem elimina a eficácia da palavra? Ei, meu Deus. Meu Deus. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube. Olha como Judas aborda. Deixa eu te lembrar de algo que você já ouviu. Eu não estou te lembrando de algo que você nunca ouviu, porque não dá para te lembrar de algo que você nunca tem ouvido. Eu posso te informar, eu posso trazer informações novas, mas quando eu digo deixa eu te lembrar, é porque saiu da sua memória. É porque você não deu atenção. É que você está pensando em tudo menos nisso. Deixa eu te lembrar, como você que já sabe disso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando ele do Egito, destruiu os que não creram. Será que isso pode entrar no seu coração como uma bomba? Destruiu aos que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Vai comigo. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas
até ao juízo daquele grande dia. E dia está com D maiúsculo aí, não é amanhã, depois de amanhã, é o dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Fogo eterno. Senhor, meu Deus. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam autoridades. Olha. Leia com cautela. Verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar o juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Lê essa frase de novo. Olha. Gente que fala mal do que não conhece. Oh, meu Pai. Mas naquilo que eles conhecem naturalmente, pela carne, eles se corrompem como animais. Meu Deus. Então, peraí. Você tem conhecimento natural, você tem conhecimento carnal, e você tem conhecimento espiritual. Um exemplo de conhecimento na carne: quando você obedece aos impulsos da carne, seja para comer, seja para sexo, seja para qualquer coisa, é natural, você não precisa fazer esforço. Alguém precisa fazer esforço para deixar a carne falar alto? Não. É um conhecimento inerente ao ser humano. Você Yes. sabe fazer. Como que acontece? Sabe quando você é criança e vê dois cachorros no momento do... Como é que a gente pode falar? Para não falar em relação sexual? No acasalamento ou no coito. Coabitando. Você se faz essa pergunta: como que eles sabem? Como que eles se conhecem, Elias? De onde vem esse conhecimento todo? A mesma coisa eu me pergunto quando uma menina de 12 anos está grávida de um menino de 16, como eles sabem? Como? Fizeram um curso? Teve um entendimento prévio? Ou está no DNA da criatura? Está no DNA da criatura? Conhecimento é natural, tendenciosamente carnal, porque a naturalidade não é eliminada pela palavra de Deus. Uma vez que você está dentro dos princípios de Deus, ele não elimina. Mas fora dos princípios, é carnal, é natural, é humana, é terrena. O que vai me posicionar para viver diferente, apesar de tudo, é o meu conhecimento das coisas espirituais. Vamos reler o verso 10, estou quase terminando. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Se eu só ler essas escrituras e sentar, acabou o culto para mim, tá ótimo. Apacentando-se a si mesmos sem temor, nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Quem é ímpio? Alguém me responda. Não? Não, pelo amor
os praticantes da impiedade, crentes ou não, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras, está em itálico na minha Bíblia, que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Você já leu Judas antes? Já leu Judas antes? Meu Deus. Pensa numa carta com 20 e poucos versículos. Acabou, 25. Deus, aleluia. Mas vós, amados, Meu Deus. lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Não é palavra ruim demais no único versículo? Escarnecedores, ímpios e concupiscências. Estes são os que causam divisões. Olha a palavra que vem depois: sensuais, se não é o que você está pensando, que não tem o espírito. Olha aí. Está falando de um homem natural, que age pelo senso, sensorial. Terminando, exortação e doxologia. Mas vós, irmãos amados, edificando-vos a vós mesmos. Espera aí, se eu tenho que edificar a mim mesmo, logo a minha fé não pode ser de boas. Eu tenho que ser... Eu estou lendo um livro do John Maxwell sobre viver intencionalmente. Não cheguei no 3º capítulo e já podia fechar, e valeu ter comprado o livro. Porque ele fala sobre a importância de, em tudo que a gente faz, colocar intenção. E não boa intenção, mas intencionalidade. Você tem que querer fazer o que é necessário fazer. E olha o que Judas está dizendo: edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo aqui, duas conotações: tanto direcionado pelo Espírito, quanto orando em outras línguas. Conservai, fazendo isso, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Esperando é passivo. Quem falou que quem espera em Deus é passivo? Qual é o maior texto de espera do Senhor? Aqueles que... Como é que é mesmo? Mas os que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. e vão fazer o quê? Vão continuar esperando? Correrão. É para correr, andar e voar, irmão. Não tem espera em Deus para ver as coisas acontecer. Deus, amém. A espera em Deus é para agir em Deus e não conforme a sua própria força. Olha, é uma carta de atividade na vida do crente. E ele diz: esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele está falando de tempos vindouros, tá? Mas a vida eterna já começou. 23. E salvai alguns. Você não vai salvar todo mundo. E salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Você só pode tirar do fogo se você estiver pronto o suficiente para estar perto o suficiente, sem correr o risco de ficar. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo. O perigo que é inerente para os outros. Tende deles misericórdia. Não há passividade, não. Que dó. Não é dó, não. Tende misericórdia com temor. Você vai salvar alguns com temor. Você não pode salvar o João que está fazendo tal coisa sendo a sua própria concupiscência. Olha. Pensa comigo. Eu tô. O Peça, tempo já foi. Enéas, vai em frente, vai em Pensa frente. comigo. Vai em frente, pastor, vai em frente. Fala não, prega. Aleluia. Eu amo o texto do irmão Tiago. Irmão, quando você for tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não se deixa tentar pelo mal e ninguém tenta. Antes, quando somos tentados, somos atraídos e engodados pela nossa própria concupiscência. Como eu vou salvar alguns do fogo sem ter vencido e vingado a minha própria? Olha aí. Meu Deus, tá claro. Esse texto
deixa clara a passividade do crente somente nos aspectos cuja sobrepujança dependa somente de Deus. Ou seja, alguns verbos aqui são passivos, porque dizem respeito que nós recebemos de Deus o que Ele faz e não podemos fazer por nós mesmos. Eu vou chegar e mostrar para você. Salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. 24. Ora, pensa comigo nas palavras desses versículos. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar. Guardar é passivo. Se eu falar eu guardo, mas guardar, ser guardado, ser protegido, depende da ação de outro. Logo, é Ele quem me guarda. Para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos. Ou seja, também não depende de mim. Se a apresentação é Ele que faz, eu não preciso me apresentar. Ele vai me apresentar como eu irrepreensível, como é uma obra que eu não posso fazer por mim mesmo. Como é que eu me mostro sem culpa diante de um juiz? Se eu não tiver um advogado para lutar pela minha inocência. É Ele quem guarda e é Ele quem apresenta, irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Versículo 25. Olha essa celebração. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Como ele abre a carta? Judas, ele está se apresentando. O Judas se apresenta. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Chamados. É outro verbo. Passivo. Queridos em Deus. Passivo de novo. Conservados por Cristo. Passivo de novo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que de uma vez foi dada. Eu não conquistei a fé por mim, eu não sou guardado por mim, não sou protegido por mim, não sou eleito por mim. Mas tem algumas coisas que por mim eu posso fazer. Vai em frente, pastor. Eu posso me condenar. Olha aí. Tanto diante do espelho, como através das minhas obras. Sim. A condenação é essa. Olha o que João diz. Que a condenação é essa. Que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Senhor, aleluia. Então eu me condeno ao preferir a ignorância. Olha. E preterir a luz que brilha, a luz do conhecimento de Cristo. Sou eu que me condeno quando eu não aceito o ato misericordioso de Cristo no Calvário. Sou eu que me condeno quando o meu mundo não está do jeito que eu quero e eu prefiro pôr fim na minha vida. Sou eu que me condeno quando eu simplesmente quero fazer do meu mundo do meu jeito e não permito que Deus me deixe passivo para que Ele possa agir. Nesse instante, eu anulo a manifestação da graça e transformo a minha confissão em algo desnecessário. Coloque-se de pé. Meu Deus. Meu Deus. Confissão. É uma palavra que para alguns crentes, especialmente os que nasceram no berço, é uma palavra tesa. Sabe aquele dia da ceia que o pastor falou? O irmão Tiago está aqui e ele vai confessar diante da igreja. Alguém já? Jesus. Deixa para lá. Pastor Enéas. O tal de pastor Alexandre já passou por essas outras. Quando você vai confessar, essa palavra tem um peso horrível e parece que ela te prende. Em vez de trazer paz e vida, parece que a palavra confissão te arremete à condenação, e é justamente o oposto. Você não vai confessar seus pecados a Jesus antes de confessar o próprio Jesus. Olha. E geralmente tem medo de confessar a Jesus quem antes não confessou o próprio. A confissão fica leve quando a minha primeira confissão não é de pecado, mas é de senhorio. Deus. E o nosso maior pecado termina aqui, quando a gente tem problema em colocá-lo no seu devido lugar. Uau. Todo o resto sai do lugar na nossa vida.
Ouça isso e guarda isso. Quando Deus está fora do trono, minha vida está tudo fora do lugar. Ele é o único que traz ordem para o caos. Uma vez eu vi um pregador dizendo: você fica feliz se sua vida está do jeito que está, e você vai na igreja e Deus ainda te usa, o Espírito Santo sobre você? Volta lá na criação, você vai ver que o Espírito de Deus se movia sobre o caos. O Espírito de Deus se move sobre o caos há muito tempo. Você não é o primeiro para ficar alegrinho. Uau. No mundo em constantes mudanças, eu preciso de uma fé firme. Uma fé que vai ser confessada abertamente, independente do ambiente. E mesmo quando o ambiente for de crente, mas as ações forem contrárias, eu preciso levantar a bandeira. Eu não sei para quem eu estou pregando essa noite, mas tem alguns de nós que está deixando a coisa fluir, deixando a coisa rolar. Não tem razão de deixar a coisa rolar. Você precisa se levantar contra algumas coisas. Você tem que se posicionar sobre algumas coisas. Não é só lá fora, é aqui dentro também. Porque ele está dizendo que se introduziram alguns. Se introduziram é porque eles estavam fora. Se estavam fora, introduziram é porque estão dentro. E se estão dentro, a gente precisa expor. Nossa, de pé, por favor. Se você não ficou ainda, levante as suas mãos. Eu vou sentar no meu lugar. Não sei o que você esperava nessa noite. Tá lindo, foi lindo. Mas Jesus é bom. Ele fala com a gente. Você precisa manter a fé firme. É o que o diabo vai querer eliminar a sua fé. A gente entende que a espada é a palavra de Deus, o capacete da salvação, mas quando a gente pensa no escudo, é a primeira coisa que o diabo vem atrás, porque ele quer deixar a gente pronto para cair, pronto para pedir misericórdia e ser destruído. Ou seja, você vai precisar de palavra o tempo todo. Eu sei que aqui na sua igreja você tem palavra, então você tem que parar de ficar comprometendo alguns valores, comprometendo a sua fé. E onde quer que se faça necessário, você tem que levantar essa palavra. E você vai ter que ter uma resposta para aqueles que questionam a razão da sua esperança. Você tem que ter. Coloque suas mãos para o alto e diga para o Senhor nessa noite o quanto você precisa dele. Diga para ele sobre os ataques à sua fé constantemente. Eu não estou falando de ataques lá no mundo, não estou falando do seu ambiente de trabalho, de pessoas pervertidas que te procuram. Eu estou falando até mesmo dos momentos que você está lavando louça, minha irmã, e o diabo está lançando coisas na sua mente, dizendo que Deus não pode, que Deus não quer, que Deus não vai fazer, questionando a sua vida com Deus, questionando o fato dele ter morrido por você no Calvário. Você não vai se livrar desse pecadinho, não. Você precisa se posicionar, porque a fé em Cristo me faz saber disso, que Ele me deu acesso ao trono da graça, que Ele me deu acesso ao Deus Santo, e que esse Deus Santo me santificou, me trouxe para junto de si, para então poder falar para todo mundo das suas verdades. Nós somos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Para quê? A fim de fazer o quê? Aleluia! O que Pedro diz? De proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E essa proclamação não é só lá fora, aqui dentro também. Nós precisamos proclamar as boas obras e as virtudes daquele que nos transferiu de tamanha ignorância para a iluminação que hoje temos. Portanto, você não pode deixar o diabo eliminar a sua fé. Se você estiver na rodinha de quem não tem fé, sai fora. Se você estiver na rodinha de quem não crê que Deus pode curar, sai fora. Se você estiver junto daqueles que estão duvidando da promessa de Deus na sua vida, abandone essa galera. Se você estiver numa igreja que já não tem certeza que Jesus de fato morreu e ressurgiu ao terceiro dia, sai fora, foge, escapa-te pela tua vida e guarda a tua mente desse mal e da dúvida, porque a fé é o que vai te colocar no céu. É a fé que vai fazer você exercer seu ministério quando ninguém crê em você. É a fé que vai fazer você ser um homem que as pessoas não acreditam que é possível.
tem dependido demais das pessoas até hoje. E tem gente demais indo para o inferno por causa das frustrações com outros crentes. Se Jesus olha para mim e fala que eu valho a pena, por que é que a minha fé vai depender do irmão que falhou? Pelo contrário, a minha fé vai ser para encorajar o irmão que falhou. Mas ele tem 30 anos de crente, ele tem muito mais tempo na igreja do que eu. Não estou falando disso. Eu estou falando de alguém que consegue ser firme na fé o suficiente para não depender do irmão que tem uma mega fé. E não se surpreender quando o irmão da mega fé deixar de ter. Deixar de ter. Guarda o teu coração em nome de Jesus. Depois você diga assim, a gente não pode olhar para as pessoas, tem que olhar para Jesus. Está certo. Ele é o autor e consumador da sua fé. Ou seja, a sua fé começa nele, passa por você e volta para ele. A fé é cíclica, começa em Deus e volta para Deus. Agora, quando a gente põe em outra a nossa fé, Meu Deus do céu. tira ela do seu rumo, Meu Deus do céu. o caos na nossa vida é normal, vai ser natural. É o caos. Se você quer viver além, se você quer viver melhor, vamos batalhar pela fé. Amém. Meu Não é Deus. questão de pedir para ninguém vir aqui na frente, é questão de nós nos posicionarmos todos nessa noite. Porque até o pregadorzinho que está pregando para você nessa noite tem a fé questionada o tempo inteiro. Meu Deus. O ataque primário do diabo é a minha fé. Meu Pai. No momento em que a dúvida surge, Sim. a ineficácia no ministério surge. No momento em que a dúvida vem, ousadia para pregar vai embora. Pastor No Enem. momento em que a dúvida aparece, eu já não consigo ser um bom pai de família. No momento que a dúvida vem, eu já não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas em Cristo eu posso todas as coisas. Deixa eu explicar bem esse versículo. Não é eu posso fazer o que eu quiser, não é eu posso tudo, não é eu sou um mega homem. É eu posso passar por qualquer coisa. Porque lembre-se que Paulo, quando ele diz isso, ele está falando, olha, eu sei passar necessidade, eu sei ter abundância, eu posso tudo em Cristo. O que é que sustenta Paulo quando tem tudo? O que é que sustenta Paulo quando não tem nada? Aplauda o Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade. Deus me enfrenta no fundo para ajudar o ministério, justamente como